Desvio do septo. O que é isso? O que ele causa? Será que eu tenho esse problema? E se eu tenho, o que eu tenho que fazer para melhorar? Então, vem comigo que no vídeo de hoje eu vou te explicar tudo sobre o desvio do septo. Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Luciele Stoqueiro, eu sou médica, sou otorrino e hoje eu vim conversar um pouquinho sobre um problema muito comum, que segundo alguns estudos pode acontecer até em 80% da população, é muita gente, né? Que é o desvio do septo. Para quem não sabe, o septo nasal é a divisão, né, que a gente tem que divide um lado do nariz de outro, uma fossa nasal da outra. Essa estrutura ela é feita por 2/3 de cartilagem e 1/3 de osso. Ela começa aqui no comecinho do nariz e vai lá para o fundo, até a comunicação do nariz com a garganta. Ao contrário do que muita gente pensa, a gente não consegue avaliar o septo só olhando assim o nariz por fora. Muita gente confunde o septo nasal, que fica lá dentro do nariz, com essa parte aqui de cima, que é a pirâmide nasal. O septo ele não é uma estrutura totalmente reta, não é uma parede totalmente reta. Ela tem tortuosidades em todo mundo. Algumas pessoas possuem umas tortuosidades maiores, que acabam trancando a passagem do ar pelas narinas, causando dificuldade para respirar, a sensação de nariz trancado, a sensação que um lado está sempre mais trancado que o outro, fazendo com que a pessoa respire muito pela boca, tenha sinusites de repetição, por exemplo, porque o ar não consegue circular bem do lado daquele seio da face. Pode ter alterações do ouvido, por alterações da comunicação do nariz com o ouvido, ronco, entre outros problemas. Como eu falei, cerca de 80% das pessoas podem ter algum desvio do septo, mas isso não significa que todo mundo tenha dificuldade para respirar ou que todo mundo tenha que operar. Isso porque os desvios podem atrapalhar mais ou não a respiração. Se tu tem dificuldade para respirar, a gente vai saber se é esse mesmo o teu problema, em primeiro lugar, conversando contigo, né, avaliando o teu caso, vendo o que tu sente, como tu sente, se tu sente um lado mais trancado ou não, como é a tua respiração. Além disso, a gente examina o nariz por dentro com o uso desses aparelhinhos que a gente chama de espéculo nasal, que a gente consegue abrir a fossa nasal e olhar lá dentro. Além do exame físico com espéculo nasal, nós utilizamos alguns exames, como por exemplo a endoscopia nasal com a ótica flexível, que eu já falei em alguns outros vídeos, ou a endoscopia rígida, que é essa câmerazinha aqui. Com essas pequenas câmeras, nós olhamos lá dentro do nariz e conseguimos identificar qual região que está sendo obstruída, como é esse desvio, o quanto ele atrapalha na respiração dessa pessoa. Por que acontece esse desvio do septo? Na verdade, esse problema pode acontecer desde o momento do nascimento, né? No parto pode haver algum deslocamento dessa cartilagem que com o passar do tempo, com o crescimento dessa criança, começa a obstruir mais a passagem do ar. O desvio de septo pode acontecer pelo próprio crescimento dos ossos da face. Por exemplo, o septo nasal cresce muito rapidamente, não tem espaço lá dentro do nariz, então ele acaba entortando lá dentro. Pode acontecer por causa de algum trauma, alguma batida, um soco, ou às vezes um trauma até quando era criança, que com o passar do tempo esse desvio vai se manifestando mais. Ele pode acontecer com mais frequência em crianças que tenham, por exemplo, a hipertrofia de adenoides, que é aquele problema que a gente já conversou em vídeos anteriores. Eu vou deixar o card aqui em cima para quem não assistiu, assistir. Crianças que têm o aumento da adenoide acabam respirando muito pela boca. E isso acaba alterando o céu da boca, fazendo com que ele fique mais pontiagudo, né? O céu da boca, ele é o assoalho do nariz. Então, como ele fica mais pontudo, tem menos espaço para o septo, o que acaba propiciando os desvios. É isso também que acontece em crianças, por exemplo, que respiram muito pela boca, que usam, que chupam o dedo ou chupeta, que acaba alterando a arcada dentária e pode aumentar a chance do desvio do septo também. Pessoas que têm o desvio de septo, muito frequentemente também têm o que a gente chama de hipertrofia dos cornetos, que são um aumento das carnezinhas do nariz, que são essas carnezinhas que nós possuímos aqui dentro do nariz. Essas carnezinhas, elas podem aumentar por causa da rinite alérgica, por
perfis genéticos, causando ainda mais dificuldade do ar passar pelo nariz. Nesse caso, muitas vezes a gente realiza tratamentos clínicos com medicamentos, com sprays nasais para tentar desinchar essas carnezinhas. Muitas vezes, mesmo tendo o desvio ali, a partir do momento que essa carnezinha desincha, aumenta a passagem do ar e melhora para a pessoa respirar. Não existe nenhum medicamento que nós possamos usar para retirar aquele desvio. Se mesmo com tratamentos, essa pessoa continua sentindo o nariz trancado, o ideal é realizar um procedimento cirúrgico no qual nós retiramos essa parte que está desviada. Esse é um procedimento com o intuito de melhorar a respiração. Ele não tem nenhuma característica estética, porque, como eu falei, o septo fica lá dentro do nariz. A gente não consegue ver ele aqui por fora. Se vocês gostariam que eu falasse um pouquinho mais sobre a cirurgia, deixem aqui nos comentários que eu faço um vídeo explicando tudo sobre essa cirurgia que é tão comum. Quem aí tem desvio de septo? Quem tiver, deixa aí o teu like para eu saber se tu está entre os 80% da população. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que sente o nariz trancado, que está em dúvida do que pode ser. E te inscreve aqui no canal para continuar recebendo mais vídeos e mais dicas. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários, tá bom? Um beijo!